Falamos muito até agora sobre os filosilicatos, suas classificações, dos óxidos e de alguns principais exemplos. Nesta aula, nós vamos explorar um pouco mais cada um desses exemplos e entender como esse grupo de minerais, tão importante para as propriedades do solo, influenciam propriedades, atributos de extrema importância, como a cor, a CTC e assim por diante. O primeiro filosilicato que nós vamos discutir é a caulinita, provavelmente o filosilicato de maior abundância nos solos brasileiros. A caulinita, como nós já falamos anteriormente, ela é um tipo de argila mineral do tipo 1:1, ou seja, ela possui apenas uma camada de lâmina octaedral para outra camada de lâmina tetraedral. Esse mineral ele é dominante na fração argila da maioria dos solos tropicais. Na aula de intemperismo, nós entenderemos um pouco melhor e também nas aulas sobre formação do solo de por que a caulinita é tão abundante nos solos de clima tropical. Na caulinita, há pouca substituição isomórfica, aquele conceito que nós vimos lá nas aulas anteriores de noções básicas de mineralogia. Então, a partir disso, nós podemos concluir que é um mineral que possui poucas cargas negativas residuais. Nesse sentido, nós podemos concluir também que a sua capacidade de reter os cátions no solo também é mais baixa, principalmente quando comparado a outros filosilicatos, a outros argilominerais que nós veremos mais adiante nessa aula. Uma característica importante da caulinita é que ela possui uma predominância de cargas dependentes de pH. Significa isso, que apesar da pouca carga negativa que ela ainda possui, essa carga ela pode também se tornar positiva dependendo do pH. Então, quando nós temos no solo um pH bem mais ácido, nós teremos aí uma abundância de cargas positivas na caulinita. Por outro lado, se esse pH ele tiver um pouco mais alto, então nós teremos uma caulinita produzindo uma grande quantidade de cargas negativas. A formação da caulinita ela se dá basicamente lá desde o início a partir de um mineral primário chamado de feldespato, como nós podemos ver aqui na tela. Então, nós percebemos que o feldespato é um mineral que tem como fonte de potássio, alumínio e também de silício. E aí, como ocorre a transformação do feldespato até chegar na caulinita? Geralmente, há o contato desse mineral com uma solução de transformação. E aqui, uma solução de alteração ou transformação, e nesse caso nós podemos verificar que nada mais é do que uma água um pouco acidificada, ou seja, nós temos prótons e água aí reagindo com esse mineral, fazendo com que haja a perda do potássio e também a perda da sílica, certo? Olha só aqui saindo então bases e sílica. Esse processo nós conhecemos como intemperismo, essa é uma das reações do intemperismo, que nós veremos com mais detalhes na aula de intemperismo. Então, a partir do momento que o feldespato ele entra em contato com essa solução de alteração, contendo uma água um pouco mais acidificada, vai liberar então sílica e potássio para o meio, formando então a caulinita. E nós podemos ver aqui que tem na sua constituição também ainda silício, um pouco menos, e alumínio. O potássio foi perdido completamente nesse processo de formação. A mica é um outro grupo de filosilicatos, também do grupo dos argilominerais do tipo 2:1. Então, diferentemente da caulinita, a mica é um pouco menos intemperizada, porque ainda tem uma camada a mais de tetraedros de silício. Ou seja, para cada lâmina de tetraedros de alumínio, nós teremos aí 2 lâminas de tetraedros de silício. A mica, diferentemente da caulinita, ela possui uma grande quantidade de substituição isomórfica. Então, essa substituição na mica, ela pode acontecer aqui, tanto nos tetraedros, substituindo o silício pelo alumínio, quanto nos octaedros, substituindo o alumínio pelo ferro. E aí, então, a gente tem uma geração de uma grande quantidade de cargas negativas nas camadas externas da mica, dos minerais do grupo das micas. E aí, justamente por conta disso, tem-se uma importância agrícola não só pela quantidade de cargas negativas que essas
esses minerais eles se originam, como também porque representam fonte de potássio, magnésio e ferro. Um exemplo seria a muscovita, que é uma mica potássica presente aí na fração argila dos nossos solos. O outro grupo são as vermiculitas. Elas têm bastante semelhanças com as micas, pois são argilominerais também do tipo 2:1, ou seja, um pouco menos intemperizadas, menos quimicamente alteradas do que a caulinita, e também possui bastante substituições isomórficas, tanto nos octaedros quanto nos tetraedros. Estão presentes em solos com temperismo um pouco menos intenso do que observado no caso das caulinitas. As esmectitas também representam um outro grupo de argilominerais 2:1, e a principal ocorrência nos solos dá-se pelo mineral montimorilonita, embora dentro do grupo das esmectitas nós tenhamos aí outros exemplos como a nontronita e a beidelita, mas nos solos brasileiros a montimorilonita representa um dos principais exemplos aí desses grupos aqui nos nossos solos. E como elas também possuem uma alta quantidade de substituições isomórficas ali durante a formação desse mineral, então também há uma grande quantidade de cargas negativas que são responsáveis aí por conferir uma alta capacidade de troca de cátions, uma alta capacidade de retenção de cátions, como potássio, cálcio, magnésio, sódio, nos solos. E é interessante afirmar que a montimorilonita, principalmente, ela é um mineral característico dos vertissolos e de solos com caráter vértico. Então, vocês já devem ter observado em alguns solos do Nordeste, quando se mostra aquela figura das áreas com extrema seca, a gente enxerga aquele solo todo rachado, certo? Aquele solo rachado, principalmente quando desde a superfície até uma certa profundidade, representa ali um vertissolo ou talvez um caráter vértico, por conta da montimorilonita, que é extremamente expansiva quando se molha e retrativa, ela se contrai e se retrai quando ela está seca, formando então essas rachaduras no solo. E geralmente, como são minerais muito pouco alterados, principalmente quando comparados com uma caulinita ou com um óxido, eles têm bastante elementos químicos ainda na sua estrutura e exatamente por esse motivo que representam uma boa fonte de elementos minerais para as plantas, ou seja, geralmente formam solos com boa fertilidade. Uma propriedade interessante dos minerais de argila, principalmente 2:1, é em relação à expansividade. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Aqui nós podemos ver o que eu acabei de citar sobre as rachaduras dos solos. Então, nós podemos verificar aqui que são rachaduras bem expressivas, não são pequenas rachaduras, são grandes rachaduras presentes aqui no solo. E aqui nessa outra figura, nós percebemos que essas rachaduras, elas se estendem até uma grande profundidade do solo, não é algo simplesmente superficial. Isso aqui justamente representa a presença da montimorilonita nesses solos. Como eu disse anteriormente, quando ela se umedece, ela expande porque entra água nas camadas, nas unidades cristalográficas desse mineral e ela se expande. Mas quando se seca, essa água que estava no meio das unidades cristalográficas, ela sai dali, ela é evaporada, e aí essas unidades elas se contraem novamente, formando essas rachaduras que vocês podem verificar aí na tela. E aí aqui nós podemos comparar, então, os 4 tipos de filosilicatos ou argilominerais que nós vimos, comparados quanto à sua expansividade. Então, se vocês observarem aqui a caulinita, por exemplo, nós temos aqui 2 unidades cristalográficas da caulinita. Uma aqui e a outra aqui. Então, o que acontece com a caulinita, por exemplo, quando o solo se umedece? Como há uma ligação entre lâmina octaedral com lâmina tetraedral, há a formação aqui de pontes de hidrogênio. Então, essas pontes de hidrogênio são ligações extremamente estáveis, e aí mesmo o solo sendo umedecido,
ele não vai permitir, essas ligações não vão permitir que entre ali moléculas de água entre as unidades cristalográficas. Então, o espaço das entrecamadas, que seria exatamente isso aqui, não vai variar. Então, na caulinita, nós temos um espaço entre camadas fixo. A mica já é diferente. Ela é um mineral 2:1, então as suas unidades cristalográficas serão compostas por 2 camadas de tetraedros de silício por uma camada de octaedro de alumínio. Então, nesse caso, o que acontece? Se essas unidades cristalográficas elas forem se unir, haverá aqui a junção de uma lâmina tetraedral com outra lâmina tetraedral. E aí não vai haver a formação dessas pontes de hidrogênio como acontece com a caulinita. O que vai acontecer aqui? Vai haver a entrada, então, de alguns cátions aqui nas entrecamadas das micas. No caso da vermiculita, há uma expansividade maior quando comparada à mica. Então, nós temos aqui também nas entrecamadas, quando umedecido, a entrada de água e cátions e havendo assim uma expansão, ou seja, há um aumento de espaço aqui ocupado por essas duas unidades cristalográficas quando o solo está umedecido. No caso da montmorilanita, que é um tipo de esmectita, como nós acabamos de falar, esse espaço da entrecamada, ele é maior ainda quando esse solo está umedecido, tá? Então, aqui há uma grande entrada de água e de também cátions, fazendo com que haja uma grande expansão entre as duas unidades cristalográficas. Então, esses solos com montmorilanita, eles tendem a ficar extremamente pegajosos e plásticos quando eles estão úmidos, e quando eles se secam, as partículas de solo se contraem, formando essas rachaduras, e eles ficam, então, muito coesos, muito duros quando secos, sendo os torrões, então, dificilmente quebrados entre os dedos das mãos. Os óxidos, que, na verdade, representam um grande grupo de minerais dos solos. Então, quando nos falamos sobre óxidos presentes nos solos, nós estamos nos referindo a minerais que são óxidos, hidróxidos e oxidróxidos de ferro, alumínio, manganês, silício, titânio, dentre outros. Os óxidos, eles são minerais secundários e predominantes em solos muito intemperizados. Então, quanto mais quimicamente alterado for um solo, mais óxidos ele terá. E quando é que um solo é mais quimicamente alterado? Quando nós temos alta pluviosidade e umidade e altas temperaturas. Então, nós percebemos que nos trópicos do nosso planeta há uma grande quantidade de solos aí bastante ricos em óxidos. Os óxidos, assim como a caulinita, têm uma predominância de cargas dependentes de pH, ou seja, em pH muito ácido, eles formam cargas positivas, o que não é bacana, nós veremos em aulas futuras sobre isso, e em pH alto, acima de 8,5, 9,5, eles formam cargas negativas. E aí nós percebemos que, na verdade, os óxidos, dentro de um pH, do ponto de vista agrícola, um pH ótimo, ele jamais vai fornecer aí cargas negativas, certo? Por quê? Ele forma cargas negativas somente a partir de 8,5, 9,5. E nós sabemos que o pH ótimo para a maioria das culturas agrícolas gira em torno de 5,5 e 6,5, ou seja, um pH levemente ácido. E os óxidos, além de terem cargas dependentes de pH, eles possuem uma baixa CTC, principalmente pelo fato de que basicamente não há substituição isomórfica presente dentro da estrutura desses minerais. Então, além de gerar poucas cargas negativas, quando elas estão presentes, há uma pequena quantidade dessas cargas sendo originadas nesses minerais. Então, aqui na tela nós temos alguns exemplos. A ferridrita, o próprio nome já fala, é um mineral de ferro. A hematita também é um óxido de ferro. A gipsita, um óxido de alumínio. A ilmenita, um óxido de titânio. E a goethita, um outro exemplo de óxido de ferro. Todos esses a gente encontra facilmente nos solos brasileiros. É importante vocês entenderem como se dá a formação desses principais óxidos, principalmente pelo fato de que eles estão diretamente correlacionados ao relevo, ao clima, a algumas propriedades do solo, como o teor de matéria orgânica. Então, há uma grande inferência que se pode fazer
dentro de um ambiente quando há formação de hematita ou goetita. Então, tudo se inicia com a disponibilidade de íons de ferro na solução. Lembrando que esses minerais eles são formados quando? Ali no processo de formação das rochas, e aí eles vêm, então, sofrendo intemperismo, tanto quando eles estão na rocha, quanto quando eles estão presentes ali no solo já formado. Então, esses íons de ferro, eles podem percorrer dois caminhos diferentes. Ou ele forma hematita, ou ele forma goetita. Quando vai se formar um e quando vai se formar outro? Se eu tenho uma alta taxa de liberação de ferro, ferro 3+, tá, pessoal? Então, se há uma grande liberação de ferro ali na solução, um baixo teor de matéria orgânica e um pH bem ácido, de 3 a 8, vai ocorrer o quê? A protonação desse íon de ferro aqui. Por que protonação? Porque se o pH está baixo, então significa que eu tenho grande quantidade de prótons, de íons H+ aqui na solução. Então, a chance de ocorrer a protonação desses íons de ferro é grande. E quando há a protonação desses íons, há então a formação da ferridrita. E se houver essa combinação da formação da ferridrita junto com alta temperatura e baixa umidade, vai haver então a desidratação estrutural dessa ferridrita, ou seja, as moléculas de água que estão presentes aqui vão desaparecer da ferridrita, formando então a hematita. Por outro lado, pode ser que haja um alto teor de matéria orgânica no solo e uma alta umidade. Havendo essa alta umidade, então não vai haver a desidratação estrutural, certo? Então, a cristalização da solução vai formar então a goetita. E os óxidos de alumínio, como são formados? Nós podemos ver aqui que eles serão formados sempre onde há clima quente e úmido, tá? Por que quente? Porque a temperatura acelera as reações químicas e a umidade, a água, é um dos agentes de transformação, de intemperismo, da pedogênese. Então, a água, ela atua ativamente no processo de transformação desses minerais. Então, eu posso ter aqui um mineral contendo alumínio e silício, entrando em contato com a água, que é um agente de intemperismo, então vai sofrer ali intemperismo, nós veremos na aula de intemperismo qual é esse tipo de reação. E aí, no final das contas, o que vai acontecer? Nessa reação, vai haver a formação desse mineral aqui e a perda da sílica. A perda da sílica pelas águas de percolação, ou seja, essa sílica aqui, ela vai ser lixiviada, certo? Ela vai, então, ali ser perdida por lixiviação. E o que nós temos formados aqui, então? Então, olha só, nós temos uma hidroxila, 3 hidroxilas, unidas a 2 átomos de alumínio. Então, há a formação de um hidróxido de alumínio, conhecido, então, como gibbsita, que é o principal óxido de alumínio presente aí nos solos brasileiros. Além disso, como vocês viram, há a necessidade de ter uma alta precipitação. Por quê? Porque a própria água faz parte aqui da reação de transformação desse mineral. E uma boa drenagem. Por que essa boa drenagem? Para que, à medida que esse silício, essa sílica, ela for sendo retirada daqui do mineral, ela vai sendo, então, perdida por lixiviação, para que ela não componha a estrutura de um outro mineral que possa vir se formar ali. E aí nós perceberemos, então, que a grande parte dos minerais, principalmente os óxidos de ferro, eles contêm uma relação direta com alguns atributos, algumas propriedades muito interessantes do solo, e a cor é uma delas. Então, vocês podem ver aqui, nessa representação, que a goetita está aqui na parte mais amarelada e a hematita na parte mais avermelhada. Percebam nesse latossolo amarelo, se vocês observarem bem, principalmente aqui no horizonte B, certo? Nós percebemos aqui uma coloração bem amarelada. Quando nós temos essa coloração amarelada, é porque há uma presença bem significativa de goetita. A goetita é um mineral, é o óxido de ferro, que confere a cor mais amarelada aos solos. Por outro lado, nós podemos observar que existem solos bastante vermelhos, como o latossolo vermelho aqui da foto. Então, é um perfil basicamente
todo com uma coloração vermelha muito forte. Essa coloração vermelha, ela é dada ao solo justamente pela presença de hematita. Vale ressaltar que a hematita, quando presente, mesmo em pequenas quantidades, ela já pode conferir uma coloração vermelha bem forte ao solo. Então, seria incorreto fazer uma inferência de intensidade de cor vermelha com quantidade de hematita. Por outro lado, nós temos aí esse exemplo bem contrastante, que é um gleissolo. Nós vemos que é um solo extremamente claro, não há nenhuma coloração avermelhada, nenhuma coloração amarelada, simplesmente uma coloração cinzenta aqui do início, do topo do perfil até a sua parte inferior. A gente consegue ver aqui uma pequena camada um pouco mais escura, certo? Um pouco mais acinzentado, um cinza um pouco mais forte, que nada mais é do que a presença de uma maior quantidade de matéria orgânica nessa camada em detrimento das camadas inferiores. O que a gente pode inferir que tem nesse solo? Basicamente, quartzo presente na fração areia e na fração argila, provavelmente gibbsita, que é o óxido de alumínio que nós vimos nos slides anteriores. Além de tudo isso que nós vimos, há uma forte relação do tipo de mineral presente no solo com o relevo. Então, observamos aqui esta figura, onde nós temos aqui no A a parte mais montanhosa, no B uma depressão, ou seja, nós temos um rebaixamento aqui da superfície. Aqui no C nós temos o planalto, que seria uma parte mais alta, e aqui embaixo uma planície, que geralmente fica próxima de um corpo hídrico, pode ser um rio. Então, o que acontece? Se vocês observarem o caminhamento de água da chuva que ocorre nesse relevo, ele vai ser diferente em cada um desses ambientes. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo, na planície, esse ambiente ele será um pouco menos drenado. O planalto, por outro lado, que já é um local mais alto, geralmente tem solos mais vermelhos. Por quê? Porque são locais muito bem drenados, ou seja, a água da chuva que cai ali escoa muito facilmente, então não se acumula. Como não se acumula, o que vai haver formação? De óxidos de ferro, mas principalmente da hematita, em detrimento da goetita. Lembrando lá do slide de processo de formação desses dois minerais. Então, em locais mais drenados, como no Planalto, nas regiões mais altas e mais planas, o caminhamento da água é tranquilo, é fácil, não há acúmulo de água ali no solo, e há, portanto, então, uma predominância aqui de hematita, e por isso esses solos são mais vermelhos. Por outro lado, nas planícies, esses locais tendem a ser moderadamente drenados, ou seja, a água ela infiltra, mas ela infiltra de forma muito mais lenta. Então, dentro de um determinado tempo, há ali um certo acúmulo de umidade naquele local. Se há acúmulo de umidade, não haverá formação de hematita. Por outro lado, se tem íons de ferro sendo liberados ali, com umidade, vai favorecer a formação de goetita. Se há formação de goetita nesses solos, então, com certeza, eles tendem a ter uma coloração mais amarelada, justamente por conta da presença da goetita. E aqui nas planícies, onde geralmente estão próximas do corpo hídrico, e além disso, nesses locais, o lençol freático tende a ser bastante superficial em determinadas épocas do ano, principalmente na época das chuvas, ele tende a ascender acima da superfície, nós temos aí solos mais cinzentos, talvez com mosqueados. Por quê? Aqui são sopés mal drenados, então geralmente ou tem bastante umidade ou eles ficam completamente alagados durante um período do ano. Então aqui o que vai acontecer? O ferro ou ele estará completamente ausente, porque ele é retirado do sistema pelo caminhamento das águas, ou ele vai se acumulando na parte inferior do perfil, lá embaixo, abaixo de 1 metro, 60 centímetros a 1 metro, formando pequenos pontinhos vermelhos, e o restante de todo o solo, então, será cinzento. Nós teremos aí uma matriz cinzenta de solo, restando basicamente a presença de gibbsita, que é um óxido de alumínio. Então, aqui nós encerramos o tópico de mineralogia, pessoal, e mais uma vez eu recomendo fortemente que vocês leiam a todos os materiais disponibilizados no Moodle e também, quem puder ter acesso, ao livro Pedologia Fundamentos, que é extremamente rico e tem em bastante detalhes o assunto sobre mineralogia dos solos brasileiros.
Além disso, visitem o nosso site, que lá vocês terão mais algumas informações a respeito dos temas abordados em sala de aula.